Boa tarde a todos e a todas. Começo por agradecer em nome da Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional a vossa presença e interesse em participar nesta primeira sessão de um ciclo de webinars temáticos mais sessão prática no âmbito das novas aprendizagens essenciais de matemática para o ensino profissional. Este ciclo enquadra-se nas atividades da agência relacionadas com a formação a professores e formadores. E para dinamizar esta sessão sobre a criptografia e o seu ensino nos cursos profissionais, temos como orador o professor Jaime Carvalho e Silva, coordenador da equipa que elaborou a ZAE para o ensino secundário e professor do Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Como é do vosso conhecimento, a sessão vai ser dividida em dois momentos. Num primeiro momento, o webinar, que tem acesso livre, e num segundo momento, uma sessão prática, na qual só pode participar um número limitado de inscritos. Com vista a uma melhor organização, as questões suscitadas durante o webinar poderão ser remetidas à agência, que procederá ao seu encaminhamento ao orador. Aos que se pré-inscreveram, mas não vão ter a oportunidade de assistir à sessão prática, será posteriormente dado acesso aos materiais e recursos que vão ser utilizados durante a mesma. Desejo a todos e a todas uma boa sessão. Passo a palavra ao professor Jaime Carvalho e Silva. Boa tarde a todos. Vou então partilhar a minha apresentação. Penso que neste momento estão todos a ver a apresentação. A ideia aqui nesta apresentação inicial de cerca de meia hora é de falar de alguns dos temas relacionados com a criptografia e os quês e porquês do aparecimento deste tema como um dos módulos do ensino profissional. O que é a criptografia? Depende de quem define um tema, há muitas variações. A definição de criptografia depende um pouco dos autores, mas estes dois criptógrafos que eu aqui cito diz que a criptografia é a ciência de usar a matemática para encriptar e desencriptar mensagens, portanto, a criptografia é uma disciplina matemática. Para o outro, a criptografia é a arte e a ciência de manter as mensagens seguras. E quando ele diz arte, é porque há, obviamente, qualquer coisa de subjetivo associado ao trabalho com a criptografia. Seja qual for a definição, a criptografia é uma disciplina muito antiga. E o seu nome vem do grego, criptos, de esconder, e graphein, ou como se lerá, escrita. Portanto, é a arte, a ciência de esconder a escrita dos olhares de quem se pretende fugir. A criptografia na internet tem inúmeros recursos, há muita coisa interessante e relevante. A Wikipédia, em particular, na maior parte dos temas, é uma fonte segura e acessível e, portanto, eu aconselho que as pessoas que queiram saber mais visitem a página da Wikipédia sobre a criptografia na sua versão portuguesa ou na sua versão original inglesa, que normalmente é mais completa. A primeira questão, que eu vou tentar responder agora e retomarei mais tarde, é por que é que aparece este módulo novo no ensino profissional? Quando foram pela primeira vez feitos os módulos de matemática para o ensino profissional, em 2004 não havia este módulo, havia os famosos módulos A e B. Agora, nesta revisão, que foi a primeira revisão desde 2004, apareceram vários módulos novos, divididos em módulos obrigatórios e módulos opcionais. Este é um dos módulos opcionais. Porquê? O tema é muito importante atualmente e há muitos alunos que se interessam pelas questões da área da informática e isto tem uma grande relevância na área informática. É um tema cuja compreensão precisa de bastante, nas aplicações mais avançadas, muitíssima matemática. Portanto, é um tema matemático. Aliás, como o Zimmermann defendia, é
o capítulo da matemática que se aplica a esconder e decifrar mensagens. Este tema permite uma ligação simples de matemática com a vida real, começando a um nível introdutório. Quando este módulo é trabalhado, não se pressupõe nenhum conhecimento específico anterior, portanto, é perfeitamente um módulo adequado para usar logo num primeiro ano de um curso profissional. E a própria utilização que as pessoas fazem da criptografia, mesmo sem saber, pode ser desastrosa se não entenderem. Portanto, a criptografia acaba por ter uma utilidade mais geral para todos os cidadãos. Portanto, é uma área que se justifica que haja um módulo. Quais são os cursos profissionais mais adequados ao trabalho com este módulo? Pois isso depende do perfil de cada curso profissional, mas este módulo, logo à partida, começa com potencial interessante. E as pessoas usam a criptografia. O mundo hoje é diferente do passado, apesar da criptografia ser muito antiga, como eu irei referir. Praticamente toda a gente usa o WhatsApp. Provavelmente muitos dos que estão a ouvir usam o WhatsApp. Sempre que criam um grupo novo, aparece esta mensagem. As mensagens que enviar este grupo serão completamente encriptadas. É a criptografia que é usada, o que significa que não podem ser consultadas pelo WhatsApp nem por terceiros. O que é que isto quer dizer? São totalmente seguras, é totalmente seguro usar o WhatsApp. Em que sentido? Nós voltaremos a esta questão mais tarde, mas as pessoas, no geral, tratam muito mal a segurança informática e não se apercebem de como podem ter as suas conversas encriptadas pelo WhatsApp, mas se usam uma password de acesso à sua conta ou ao seu telemóvel do tipo 123456, isso não é seguro. E ataques informáticos são cada vez mais frequentes. Portanto, entender a importância e os diferentes passos da segurança informática é importante. Claro que neste módulo, e é um módulo 25 horas como todos os outros, não se pode abordar tudo, mas podem-se abordar várias questões interessantes e elementares. Há muito, muito tempo foi usado um sistema pelos espartanos. Os espartanos, a civilização espartana não durou muitos anos, cerca de 700 anos, pouco mais de 700 anos, mas foi uma civilização muito disciplinada, uma das mais bem organizadas, em particular, dava um lugar muito mais proeminente às mulheres do que outras civilizações e tem sido retratada em muitos aspectos, nomeadamente um filme célebre que passou há pouco tempo no cinema chamado 300. Bom, os espartanos, para mandar mensagens secretas, usavam o chamado bastão de Licurgo. O bastão é um cilindro de madeira que tem uma fita enrolada, um pergaminho ou outro material que era usado na época, e a mensagem era escrita nesta fita, mas ao longo do bastão, portanto, perpendicularmente à própria fita. E quando a mensagem era escrita e a fita era desenrolada, as letras ficavam todas baralhadas. Digamos, a mensagem original não era lida porque as letras mudaram de sítio, foram transpostas na sua posição relativa e só enrolando de novo a fita em torno de um bastão cujo raio da base do cilindro fosse aproximadamente igual, porque se não fosse, as letras ficavam desalinhadas, só assim é que as letras ficavam alinhadas e a mensagem se conseguia ler. Mas o método mais importante, que ainda hoje é usado, foi introduzido, reconhecido, talvez inventado pelo imperador Júlio César, provavelmente era um método que alguém conheceria, algum dos especialistas, técnicos, conselheiros de Júlio César ou de outros governantes romanos antes conheceriam, mas é conhecido pelo método Júlio César. E o que é que ele fazia? O Júlio César
como imperador, dominou a Europa praticamente toda, partes da Ásia, entrou na Grã-Bretanha, norte da África. Como é que ele comunicava com os seus generais para conseguir que as populações locais que ele tinha dominado, mas que nunca estavam satisfeitas, não se integraram tão facilmente, a maior parte delas, como é que ele comandava os seus exércitos, mandando unidades do exército de um lado para o outro, comunicando através de mensagens cifradas. Era um método de substituição, cada letra era substituída por outra no alfabeto, só era usado um alfabeto. Há outros sistemas que usam mais do que um alfabeto. E o Júlio César, o método que ele usava era, em vez de escrever a letra B, andava 3 letras para a direita, C, D, E, no alfabeto, e escrevia a letra E. E então a mensagem ficava completamente baralhada, assim, deste tipo. Está totalmente ilegível, porquê? Porque as letras que estamos a ler não são as letras originais. As letras originais foram substituídas por outras e as 26 letras do alfabeto, e falando de 26 letras com o nosso alfabeto atual, hum, eram substituídas por outras 26 letras e ficava tudo ilegível. Como é que se tentava decifrar um código como este? Novamente usando matemática, porque o Júlio César usava uma substituição com 3 letras à direita no alfabeto, mas podia ter usado 4 letras, ou 5, ou outro número de letras. Era um método fácil de aplicar, mas difícil de decifrar. Ninguém adivinha que mensagem é esta. Então a técnica que começou a ser usada, ainda hoje pode ser usada, é da análise estatística da frequência das letras na mensagem por comparação com a língua portuguesa comum. Neste caso, se fosse em língua portuguesa, e esta mensagem está em língua portuguesa. Sendo a letra mais frequente na língua portuguesa o A, e depois o E, e depois o O, e depois o S, as letras mais frequentes aqui serão provavelmente o A, o E, o O e o S. E há aqui umas letras que são mais frequentes do que outras. Mas, claro, partindo do princípio que isto é a língua portuguesa. Porque se for língua inglesa, a análise estatística dá-nos outros resultados. A letra mais frequente na língua inglesa é o E a segunda mais frequente não é uma vogal, é o T. Portanto, conforme a mensagem estiver numa língua ou noutra, a análise estatística terá de usar ferramentas diferentes, mas é eficaz, até porque só é preciso decifrar 26 letras. E se nós tivermos um texto suficientemente grande, com a análise estatística da língua, conseguimos rapidamente decifrar a mensagem. Este é um texto de um matemático árabe do século IX, onde aplica exatamente o método Júlio César e a análise estatística. E ele diz: para conseguir decifrar uma mensagem, nós precisamos ter um texto, pelo menos de uma página, que seja um texto original da língua em que é escrita a mensagem, para ver quais são as letras mais frequentes e as letras menos frequentes. Porque não é só as letras mais frequentes que interessam, é as menos frequentes. O J, o K, o W, X, Y e Z são menos frequentes. Portanto, se não aparecer aqui nenhuma vez, será o normal numa mensagem deste tipo, não é? Bom, isto é uma história muito longa, há muitos exemplos e sofisticação, usando com 2 alfabetos, tabelas de dupla entrada, é uma história riquíssima, porque todos os governantes necessitavam de mandar mensagens que os inimigos não conseguissem ler. Mas nós vamos saltar para o século XX com uma máquina completamente diferente, uma máquina que tem umas teclas, tem uns fios que ligam letras, que estão as letras por cima, e foi a máquina usada pelos alemães na Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial teve uma superioridade militar inicial dos alemães impressionante. Os alemães prepararam-se para a guerra, amaciando os seus opositores, dizendo que não queriam ir para a guerra, não queriam invadir nenhum país, e acabaram por invadir quase toda a Europa. Nesta imagem da época vê-se ali à esquerda um soldado
a escrever na máquina, a escrever no teclado, e à direita um soldado ao telefone a comunicar as letras da mensagem que podia comunicar perfeitamente, porque ninguém conseguia decifrar a mensagem. Inicialmente ninguém conseguia decifrar. Porquê? Aqui vê-se melhor a máquina Enigma, vê-se o teclado que está mais à frente, e depois estão as letras do alfabeto repetidas, são letras luminosas. O operador carrega na tecla e vê o resultado da codificação nas letras luminosas, e há 3 rodas dentadas com 26 posições que estão uh, ali indicadas e que são as responsáveis por baralhar as letras da mensagem inicial. Começava logo que havia 3 rotores diferentes e 5 rotores possíveis. E como a mensagem, isto era uma máquina elétrica que funcionava com bateria, era relativamente leve, 5 quilos, portanto podia ser levada para todo lado, mas as rodas dentadas eram colocadas em cada dia. Cada dia tinha rodas dentadas escolhidas diferentes e por ordem diferente. O sinal elétrico passava pelo primeiro rotor e o rotor rodava, mudava de posição. Passava pelo segundo, passava pelo terceiro, depois tinha um refletor, voltava para trás. Cada vez que era codificada uma letra, rodava o primeiro rotor. Quando, como a roda dentada só tinha 26 posições, na 27ª letra voltava à posição inicial. Então era o segundo rotor que saltava uma posição. Quando o segundo rotor tivesse saltado 26 posições, entrava em ação o segundo rotor. Conclusão. Carregava-se na tecla A, havia um resultado que a máquina dava com a codificação. Se carregasse novamente na tecla A, já não dava o mesmo resultado. E carregasse outra vez na tecla A, já dava um resultado outra vez diferente. Conclusão, a estatística não permitia analisar as mensagens encriptadas por esta máquina. Depois, eles cada dia metiam um rotor diferente, por ordem diferente, com uma posição inicial diferente, e portanto dava logo 1 milhão de possibilidades só com os rotores. Mas depois, as posições iniciais, mais o painel frontal que baralhava as letras, mais o refletor que a máquina tinha, no final dava 10, levantado a 114 possibilidades. Seguido de 114 zeros. Esta máquina, na Segunda Guerra Mundial, era indecifrável. Os alemães mandavam mensagens para todo o lado e os aliados não sabiam o que haviam de fazer. Em particular, com os submarinos alemães, porque não havia radar, não havia nenhum dos métodos de comunicação moderna. Um submarino, a partir do momento que submergia, era totalmente indetectável. Só se podia saber, eventualmente, a ordem que ele teria recebido, para onde é que se dirigia e que navios aliados ele iria atacar. Mais nada. Bom, o problema foi resolvido pelo Alan Turing, usando métodos matemáticos desenvolvidos por ele e outros matemáticos que trabalharam com ele, em particular matemáticos polacos, foram os primeiros a atacar o problema, e quando reduziram aquelas 10 levantadas a 114 possibilidades para alguns milhões, construíram o primeiro computador eletrónico, não para fazer cálculos, mas para decifrar as mensagens, e conseguiram decifrar as mensagens dos alemães a partir de certa altura, e os historiadores que dizem é que isso foi decisivo na sorte da guerra. Houve muitas batalhas, muitos combates, mas o conhecimento das intenções dos alemães foi determinante. E este filme de 2014 retrata muito bem toda esta história, o jogo da imitação, com um dos atuais principais atores da atualidade, e ganhou vários Oscars. É um filme que vale a pena ver. Onde tudo isto se passou foi em Bletchley Park, que hoje é o Museu da Criptografia da Computação. Pode ser acedido online. Se tiverem a oportunidade de visitar, visitem, porque há lá máquinas Enigma e o computador eletrónico original usado pelo Alan Turing estão lá todos reconstruídos,
e é uma visita que vale a pena fazer. De qualquer maneira, no site encontram muitas informações. Ora bem, o que é que tem este módulo opcional dos cursos profissionais? Propõe apenas a exploração de 3 tópicos: a importância da criptografia no mundo atual, onde se pode falar da importância das passwords, qual é o grau efetivamente de segurança do WhatsApp, e onde falha o WhatsApp é no telemóvel. Se nós emprestamos o nosso telemóvel a alguém, estamos a emprestar todos os segredos sem password nem nada. E é uma das coisas que eu costumo chamar a atenção dos alunos: não se emprestam telemóveis. Os telemóveis sabem tudo, sabem para onde nós andamos, registram tudo. Não é por mandarmos mensagens seguras que elas são seguras, porque sempre estamos o telemóvel, qualquer pessoa pode ver as nossas mensagens no telemóvel. Pronto, e várias outras questões à volta da importância da criptografia, como aliás a área dita da cibersegurança, da segurança informática, é uma área em grande desenvolvimento, onde o mercado de trabalho anda, faz muitas ofertas, anda à procura, e eu não tenho dados, mas penso que não há competências suficientes para preencher todos os lugares atuais. No futuro ainda será mais complicado. Bom, o método de Júlio César é um dos métodos do programa, é simples de aplicar, e variantes do método de Júlio César também, e depois um método de transposição, como bastão de Licurgo, e um outro, o método das cercas de comboio, em que as letras mudam de posição, não é uma de substituição alfabética como o método Júlio César, é a mudança. E, portanto, pretende-se aqui que os alunos percebam a importância da criptografia no mundo atual e conheçam alguns dos métodos elementares, mais elementares, necessariamente elementares. E há muitos exemplos que se podem dar. Um dos exemplos é a aventura dos homens dançantes, numa aventura de Sherlock Holmes, um livro que está editado em Portugal, com a tradução portuguesa, onde eram enviadas mensagens em código, mas não usando o alfabeto, usando um conjunto de homens dançantes. Cada posição representa uma letra. E claro que a dificuldade inicial do Sherlock Holmes é que ele tinha poucas mensagens para conseguir fazer uma análise estatística, mas uma análise estatística funciona neste caso porque a cada figura corresponde uma e uma só letra. Atualmente, o que é que se usa? Bom, usa-se a chamada criptografia de chave pública, ou seja, enquanto a máquina Enigma, o método Júlio César e o bastão de Licurgo, o método que se usa para codificar pode-se facilmente inverter para descodificar. No caso da máquina Enigma, era preciso ter a máquina e conhecer a posição inicial dos rotores, mas a máquina codifica e descodifica. Na chave pública não é assim. A chave pública, eu tenho uma chave pública que divulgo publicamente, para bem quem me quiser mandar mensagens secretas. Ainda nunca ninguém me quis mandar, mas pronto, se quiserem eventualmente podem codificar, mas a chave pública já não serve para descodificar. Tem que me mandar a mensagem codificada, e eu tenho uma chave privada que me permite descodificar a mensagem. E isto matematicamente também tem significado, apesar de isso não ser explorado neste módulo, mas pode ser explorado num projeto ou coisa semelhante. São os números primos que estão na base desta situação. Porquê? São usados números primos de muitos algarismos, como aqueles dois que estão aí indicados. Multiplicar os números é fácil, não tenho nenhum problema a multiplicação, mas conseguir descobrir os fatores primos deste número é extremamente difícil e não é execuível em tempo útil. Se queremos decifrar uma mensagem e só ao fim do ano conseguimos decifrar, é tempo perdido, não é? E porquê? Porque o método matemático de decompor em fatores primos não é suficientemente eficaz, mesmo usando os computadores mais rápidos. Portanto, a chave pública é esse número composto. A chave privada são os fatores primos que eu não digo a ninguém quais são. Claro que, obviamente, um supercomputador
daqueles que nós nem sabemos se existem, conseguirá decifrar uma mensagem, mas é só uma questão de eu meter 50 algarismos em cada fator primo e isto já se torna inacessível mesmo a esses grandes computadores. A criptografia militar existe, já foram proibidos congressos de matemática para não se divulgarem novas técnicas de codificação e descodificação. Pode-se codificar texto, mas também som e imagem, e esta é uma empresa que diz que tem criptografia de nível militar, mas não sabemos exatamente o que existe. Ele, de qualquer maneira, junta vários métodos. Eu fui procurar a página da IBM, é uma das empresas de computação que mais investe na investigação, e há lá uma secção chamada mesmo o futuro da criptografia. Hoje é cada vez mais usada a chamada criptografia de curva elíptica. As curvas elípticas são ali uma interseção entre a álgebra e a geometria que tem tido muitas aplicações, e a criptografia quântica, ou seja, a criptografia usada pelos computadores quânticos, que a IBM está a desenvolver, como outras empresas. E como a Universidade de Coimbra, desde finais de 2023, em associação com a IBM, criou um laboratório para desenvolver computadores quânticos eficazes, já há alguns, mas não são assim tão eficazes como isso, e poderão no futuro ser muitíssimo mais eficazes no cálculo, e aquilo que os supercomputadores atuais não conseguem decifrar, pode ser que estes decifrem, e então vamos precisar de novas técnicas criptográficas para conseguirmos chegar a algum lado, obter alguma coisa. Bom, eu termino esta breve apresentação inicial com uma citação do Lobachevsky. Alguns saberão que foi o inventor de umas das geometrias euclidianas, não euclidianas, no século XIX. Foi muito criticado por inventar uma parte da matemática que não tinha aplicação nenhuma, não servia para nada, era uma perca de tempo, como diziam os críticos. E ele defendeu-se com uma afirmação filosófica que eu costumo citar e que se aplica em todas as situações. Não há nenhum ramo da matemática, por mais abstrato que seja, que não possa vir a ser aplicado mais cedo ou mais tarde aos fenómenos do mundo real. E, efetivamente, as geometrias não euclidianas são usadas na teoria da relatividade. Claro que nesta altura ainda ninguém sonhava com a teoria da relatividade, mas os números primos também. A primeira grande aplicação dos números primos é na criptografia, porque até desde há uns 2000 anos ou mais atrás que se discutem números primos, mas discute sempre de uma forma abstrata, sem preocupação com aplicações, e afinal acabaram por ter aplicações na criptografia, e são técnicas relativamente sofisticadas, envolvendo também não igualdades, mas congruências, portanto, igualdades módulo, um certo número, e acabam por ter aplicações. Portanto, a importância da matemática é não só pelas aplicações que tem hoje, mas pelas aplicações que potencialmente virá a ter. De qualquer maneira, em termos de cursos profissionais, há tantas aplicações que nós podíamos perfeitamente ter o dobro de módulos nos cursos profissionais e mesmo assim deixar a matemática aplicada relevante de fora. Pronto, era isto que eu vos queria apresentar hoje, e como disse a Mária, depois no final ou por e-mail podem colocar as questões que entenderem sobre isto.